O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mostrou que os discípulos entrassem na barca. Seguia à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediriam as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. E lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Trai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Olha aqui essa liturgia de hoje para nós, porque ela vem nos mostrar o encontro com o Senhor. Aonde nós podemos observar que nesse salmo de hoje ele é muito bonito, aonde a justiça e o amor se encontrarão, a paz. É o encontro do homem com Deus, aonde a riqueza, as coisas acontecem positivamente. As coisas de Deus acontecem naturalmente, para mostrar para nós a beleza da presença do Senhor. Que é o exemplo, como é bonito essas meninas cantando. A igreja é aberta para todos, gente. A igreja é para todos nós temos direito de servir a Deus. Essa casa é nossa. Imagina chegar aqui, faça isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu vou deixar que as coisas de Deus aconteçam. Lógico, tem que ter liturgia, lógico que a gente tem que observar as coisas, né? Ver as coisas natural, mas as coisas de Deus acontecem naturalmente. É tão bom quando as pessoas servem a Deus e servem de coração. Aí a justiça e a paz se encontrarão, o amor, a verdade. As coisas de Deus acontecem quando nós encontramos com Deus com o coração aberto. E hoje a liturgia vem trazer para nós que Elias sobe ao Monte Horebe, o monte de Deus. Todas as vezes que nós encontrarmos na Sagrada Escritura o monte, o alto, vocês possam lembrar do altar. Por isso que Jesus sobe ao morro Tabor para a transfiguração.
Os montes quer dizer o altar. E nós somos chamados, convidados, a todos que estamos ali, também a subir ao monte, a subir ao altar. Então, Elias está lá na gruta do Monte Everest, e ali ele escuta que Deus, o Senhor, vai passar. E ele espera pelo Senhor. Ele está em vigília. E ao esperar pelo Senhor, veio forte, arrancando tudo, com a tempestade, né? E Deus não estava ali. Veio furacão, Deus não estava ali. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio a calmaria, Deus estava presente. Eu digo para vocês, acho que para mim, sabe o que é essa gruta? Essa passagem, quando Jesus passar, é o nosso coração. Se nós estivermos com o coração agitado, não vai adiantar, Deus não vai passar. Se nós estivermos aflito, desesperado, mas quando nós estamos com o coração tranquilo para o Senhor, as coisas de Deus acontecem na nossa vida. E ali nós podemos observar o encontro de um profeta que anuncia e Jesus, e Deus, o Senhor, a calmaria, aparece para que ele tampa seu rosto, porque ele não tem coragem de andar face a face com o Senhor, e ele vai ao encontro do Senhor. A nossa vida é assim. Quantas pessoas querem encontrar Jesus? A confusão. Quantas pessoas querem encontrar Jesus? Nas tribulações. Quantas pessoas querem encontrar Jesus? Na sua fraqueza. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar com o coração aberto para encontrar com o Senhor. Muitas pessoas hoje, eles só vêm na igreja porque está passando dificuldade. Está doente, faz promessa daqui, dali, não sei o que mais. Tem gente que vai até em todas as igrejas, né? Procura tudo para ser curado. Será que é hora da gente pensar que nós precisamos encontrar Jesus? Seja na dor, seja na alegria, seja o momento que for, com o coração aberto. Se Jesus Eucarístico não possa te curar, ninguém jamais possa. Foi por isso que nós precisamos viver e deixar Cristo viver em nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Depois, olhe essa segunda leitura. Paulo, gosto muito de Paulo. Paulo vai dizer a verdade, que está falando a verdade diante do Senhor, conduzido pelo Espírito Santo. Ele fala de uma dor, talvez a dor das pessoas não respeitar, não acolher as coisas de Deus. Ele fala do seu povo, o povo de Israel, o povo que deveria prestar culto, o povo que deveria estar em oração. E ele fala, lamentando, às vezes, essa dor seja a distância daquele povo da criança do Senhor. Aqui nós precisamos entender, é o desejo de Deus. Será que nós temos desejo de Deus? Será que nós temos desejo da verdade, da justiça, do amor? Ou será que nós somos pessoas que temos desejos particulares? Se tudo está me satisfazendo, está ótimo. Se não estiver, então não dá. Aqui nós precisamos entender que Deus é para todos.
E nós precisamos encontrar Deus, não um Deus radical, não um Deus castigador, mas um Deus que nos ama e que nos acolhe. Depois vocês lembram que domingo passado era domingo, eu gosto de dizer da multiplicação. Eu gosto de dizer domingo da grande partilha, daqueles 5 pães, 2 pães, 2 peixes e 5 pães, né? Ao contrário, né? 2 peixes e 5 pães. Jesus alimentou mais de 5.000 homens, todo mundo com o estômago cheio, né? Mas Jesus, com certeza, ele queria alimentar aquele povo. Era o coração. Jesus alimenta, Jesus está despedindo, manda os discípulos na frente, e Jesus faz uma atitude tão bonita, que serve para mim, para vocês, para todos nós. Jesus sai a sós e vai fazer o quê? Orar. Diga uma coisa, Jesus Cristo não precisava orar. Ele já é o próprio Deus. Como é que ele vai glorificar a si mesmo? Mas ele vai orar para nos ensinar. Por isso que eu fico feliz quando a gente vê a igreja aberta, a igreja lá da Nossa Senhora da Piedade, Sagrada Família, quando está aberto, o povo ir orar. A oração pessoal, gente, ela tem um valor muito grande. Ela muda a vida. É um encontro pessoal com Deus. É tão bom quando você chega ali, você vê lá naquela Capela Santíssima que tem aqueles cachorros, né, que enche a paciência, né? Mas as pessoas estão lá rezando. É a oração pessoal. E é tão bom quando você sabe de uma pessoa que levanta, não precisa rezar um texto, não, a pessoa levanta o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoe meu dia de hoje, abençoe minha caminhada. Isso é oração pessoal. E Jesus então sai ali para fazer aquela oração pessoal. Faça a pergunta: se o próprio Jesus fez a oração pessoal, e nós? Será que nós fazemos oração pessoal? Jesus não saiu ali para falar mal daquele ou daquela. Jesus saiu para fazer oração pessoal, exclusiva com ele. Interessante. Depois Jesus termina essa oração, de madrugada, o mar agitado, o vento contrário, e os discípulos lá passando aperto. Jesus, com certeza, começa a andar nas águas para mostrar para aqueles que eles precisam de fé. O que significa mar na Sagrada Escritura como deserto? Lugar de perigo, lugar desconhecido. Nós não sabemos o que tem no fundo do mar. Então o que acontece? Que o povo também não sabia. E aí, Jesus começa a andar nas águas. Pedro, quando vê, todo ficou com medo, achando que era um fantasma. E a pessoa, quando está com medo, gente, fica fácil dar um passo para frente e 2 para trás. Igual um passo de aranha, né? Então, o que faz? Jesus anda sobre as águas, não sobre fantasma. E Pedro vai fazer a pergunta com Jesus, duvidosa ainda. Se tu és o Jesus, né? Faz o que eu vou até você. E Jesus desafia ele, vem. E ele vai. Tem coragem. Mas quando o vento bate nas costas, quando o vento bate, o que acontece? Ele tem medo e começa a afundar. E aí ele começa a brincar com Jesus. Jesus pega para a mão e diz para ele: homem fraco, homem sem fé, homem sem coragem. Põe no mar e ali os discípulos reconhecem que é Jesus, ajoelha, reconhece que é o Filho de Deus, faça a sua oração. Eu gostaria que nós entendêssemos, não precisa Jesus fazer milagre na minha
vida, na vida de vocês, na nossa vida, para nós reconhecer que Ele é nosso Deus. Nós precisamos reconhecer que nós temos um Deus e compreender um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que está conosco todos os dias, todos os instantes da nossa vida. O que eu tiro dessa primeira leitura de hoje é que, para encontrar com o Senhor, eu preciso estar com o coração aberto, entregar por inteiro, e não as tempestades da vida, do dia a dia. Na segunda leitura, eu tiro é o amor, o desejo que as coisas de Deus acontecem como de nós. A verdade diante do Senhor, conduzida pela luz do Espírito Santo. E no dia de hoje eu tiro a coragem. Jesus fala para nós ter coragem. Andar sobre a tempestade, andar sobre as nossas dificuldades, andar sobre aquilo que não vem de Deus, mas o que Deus possa nos proteger. É bonito esse Evangelho de hoje, porque nos mostra que nós devemos andar sobre as nossas dificuldades do dia a dia. E não tem coragem de afundar, mas tem coragem de vencer. Ser como Pedro, tem coragem, mas continuar com a coragem, para que vença as tempestades da vida. Isso aqui que o Senhor nos mostra nesse Evangelho de hoje. O mar, todos nós temos. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós devemos atravessar esses momentos na nossa vida. Mas todos nós também temos o Deus que cuida de nós. Amém? Eu gostaria agora, quem vai fazer a crisma dia 12, fica de pé, por favor. O João vai fazer a crisma. Só 1, 2, 3. São quantos aqui? 6. É bom que agora, para nós vivermos a vida, alimento da alma, fala da juventude. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Sem Jesus Eucarístico, a nossa alma é morta, com fome. E aí nós precisamos entender que a nossa juventude, nós precisamos cada vez mais ser sinal de Deus. E nós vamos ser sinal de Deus quando nós compreendemos o que é a Eucaristia na nossa vida. O alimento da alma, né? Creio em Deus Pai, todo